Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Apoio Prefeitura de Santos. Olá, bem-vindos ao Santos no Ar, o podcast que tem o objetivo de valorizar o empreendedor de Santos e também servir de inspiração para quem sonha em empreender. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e o podcast Santos no Ar tem apoio da Prefeitura Municipal de Santos. Hoje eu estou aqui com duas amigas empreendedoras, Cláudia Alonso e Luciana Blanco. Sejam bem-vindas. Obrigada, eu que agradeço. Aqui estamos todas entre amigas, né? Muito feliz de estar aqui, viu, Claudinha? Muito obrigada. Cláudia, você tem um projeto, né? O Projeto Tantan, você é psicóloga, bailarina. Como é que foi essa sua vontade de trabalhar com as crianças do Projeto Tantan? Tem adulto também, né? Tem, o Tantan, hoje, esse ano a gente faz 35 anos de existência. Estou no projeto há 33 anos, na verdade. E isso aconteceu de uma forma muito natural, sabe, Clau? Porque como bailarina, eu nunca tive o corpo de bailarina, viu, Luciana? Eu sempre fui grandalhona, né, coxuda, nunca fui o palitinho. E aí, na dança, eu sofria discriminação mesmo, porque eu não tinha aquele corpo ideal. Eu já dava aula de dança e sempre tive alunas também mais gordinhas, mais agitadas, mais isto, mais aquilo. Eu estou falando de muitos anos atrás. E aí, quando me formo na psicologia, eu acabo sendo levada ao Anchieta após a intervenção. Conheci o de Renzo, né, que é aquele figura que criou o Tantan. E o de Renzo deixa muito claro para mim que ele se interessava muito pela minha dança, né? A psicologia poderia vir num outro momento. Então, eu começo a trabalhar ali e o Tantan nunca mais se descola de mim, porque tem uma proposta, de fato, de uma sociedade para todos. Que nem tu me perguntaste, a gente tem pessoas hoje de 8 a 75 anos atendidas no projeto, né, beneficiários, com múltiplas deficiências e os ditos normais. Então, você, a Lu, qualquer pessoa que esteja assistindo a gente, pode fazer uma aula de dança, uma aula de teatro, de libras, de poesia. Então, é um trabalho, de fato, inclusivo. Ele dá muito mais trabalho, porque trabalhar com a diversidade exige de você toda uma sensibilidade, né? Mas eu acho que é isso que faz a gente ter uma plantinha que vai crescendo para uma sociedade sem exclusão. Muito bem. Lu, você é advogada, tem um escritório de advocacia, mas você já teve outros trabalhos antes, né? Na verdade, eu acho que esse podcast tem muito a ver com os riscos que a gente vai correndo durante a vida, né? Assim, a Cláudia tem... Aliás, o balé, a dança é linda, eu já assisti, é emocionante. Mas quando eu fiz direito, né, eu sempre soube que eu queria trabalhar na área de direito, eu acabei, no início, enveredando para a área do concurso público. Então, eu fiz Procuradoria-Geral, eu fiz Ministério Público no estágio, e eu passei num concurso e acabei sendo assistente jurídica concursada por 11 anos no Tribunal de Justiça. Então, o empreender, quando a gente fala o empreender na área de advocacia, você pode ir por vários nichos. No meu caso, o risco foi deixar de lado um holerite, aquela segurança do serviço público, do judiciário, no caso, e me aventurar como advogada, né? Comecei terceirizada em São Paulo, mas até eu montar o meu escritório e falar, não, eu vou assinar as minhas peças e eu vou largar a segurança para me aventurar, é uma decisão difícil, né? Nós vemos até estudantes de direito que terminam a faculdade e não conseguem empreender. Eu mesma continuei na segurança do serviço público por muitos anos. Eu fazia sentenças como assistente jurídica e isso me deu muito conteúdo de toda a área civil cumulativa. Então, eu acabei usando esses anos e o conhecimento que eu tive, e o conhecimento das outras pessoas sobre a minha expertise, para, inclusive, hoje conseguir mentorar alguns advogados. No fundo, a nossa história vai levando a gente, né? E tem uma hora que você fala, não, eu vou arriscar. E é um risco. Para quem não sabe, gente, para quem está se formando, para quem não está se formando, para quem já está há muitos anos, continua sendo matar um leão por dia. É verdade. Como todos os meus convidados, eu já estou fazendo aqui já faz um tempinho, e a história sempre é essa. É difícil mesmo empreender. E eu quero saber de vocês duas. O que um empreendedor precisa para se destacar no mercado? Pode começar, Cláudia. Olha, Cláudia, eu estava aqui pensando em cima do que a Luciana estava falando.
enquanto psicóloga, enquanto quem trabalha com saúde mental, acho que quando a gente fala do empreender, a gente também fala de uma questão de saúde mental, né? A gente também está falando da nossa felicidade, da nossa qualidade de vida, que hoje está tão comprometida com esse mundo atrapalhado, vamos dizer assim. Então, acho que o que precisa é coragem. Eu acho que coragem é uma palavra que deriva de coer, que significa coração. Então, você precisa colocar o teu coração antes de tudo. Eu tive um caminho ao contrário da Lu, porque eu começo trabalhando ali como contratada no Anchieta, mas um ano depois eu já presto concurso público. A minha família tem uma história no serviço público e eu sou servidora pública até hoje e amo ser servidora pública. Então, eu passei pela assistência, passei pela saúde, passei pela educação, voltei para a saúde e hoje estou na cultura. Então, isso para mim é esse trilhar com as pessoas da cidade, né? Este circular pelas pessoas da cidade, para mim, é um grande empreendedorismo no sentido de que, assim, a gente precisa contribuir para que as pessoas possam se ver e, de fato, fazer um mundo melhor. E aí entra o lado da coragem também, de estar enquanto voluntária por mais de 30 anos dentro de um projeto. Esse projeto é realmente um projeto empreendedor, né? Porque as pessoas falam, empreendedor é quem tem uma empresa, Não. uma loja, enfim. É quem tem boas ideias e quem viabiliza e faz com que o projeto continue. Porque você pode abrir uma empresa ou um projeto, mas você tem que manter isso, né, Luciana? É difícil. Antes de responder a tua pergunta, eu vou pegar o gancho da Cláudia. Assim, em termos de projeto, eu ouso dizer que eu acho que eu nunca saí do serviço público, porque mesmo advogando, eu acabo estando em comissões da OAB. Agora a gente acabou de abrir a coordenadoria ESG, fomos pioneiros nisso na OAB. Acabo estando nos conselhos municipais, escrevo alguns projetos de lei, que alguns vão adiante, outros são brecados, mas a gente acaba, quando você lida com a transformação social, é muito difícil você abrir mão. Você não quer mudar disso. Então, em algum momento, eu estou usando o direito para isso, para fazer alguma diferença, ou ao menos tentar, né? Posso até estar errando, mas a gente está tentando. Eu acho que esse é o ponto. E a outra questão que você fez foi em relação a qual é o diferencial, né? Foi isso? Sim. No meu caso, eu acredito que seja a estratégia absolutamente particular que eu acabo levando nos meus casos. Eu acho que é esse o ponto. E para mim, cada caso ainda é um caso. Eu acho que o gancho bom aí da gente falar está relacionado à inteligência artificial, por exemplo, é só um exemplo, né? A inteligência artificial é uma coisa, a tecnologia é outra. Quando alguém me pergunta, eu falo, olha, eu faço e gosto que façam, e eu incentivo que façam o bom uso tecnológico. O bom uso da tecnologia, inclusive para a área do direito, com pesquisas, é maravilhoso, né? Então, assim, você não pode fechar as portas e os olhos para isso. É um avanço, o que pode gerar... Maravilhoso. Um perigo, é um perigo. Agora tem uma outra coisa. É o bom uso. Só que tem uma outra coisinha. Inteligência artificial, hoje eu ainda respondo para você, não é o caso de uso no direito. Está sendo usado já? Temos robôs no judiciário? Temos. Fazendo decisões, dando decisões idênticas e temerosas? Sim. Mas a inteligência do homem ainda não vai ser superada. Eu não tenho medo de perder minha profissão por isso. Nenhum. Eu falei... Tá errada. Mas perigosa no sentido... Mas é perigosa. Não perder, mas de farsas, né? Porque tudo. Sim. Tudo. Você vê, eu faço uma pesquisa, por exemplo, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu faço perguntas direcionadas. O ChatGPT erra. Então, eu ainda me sinto mais segura eu mesma de fazer as pesquisas do que entregar. Essa coisa do equilíbrio, né, Luciana? Porque é exatamente isso, é o bom uso. Então, a gente precisa entender que tudo aquilo que é over não é legal. Né? Tudo aquilo que gera uma demasia de coisas, seja ela do artificial ou do passional, vamos dizer assim, não é legal. Então, se a gente consegue fazer o uso inteligente, isso é inteligência emocional, né? E esse tema nem estava dentro da minha pauta, mas tem tudo a ver com o empreendedorismo. E até para as pessoas saberem, porque você sabe que uma vez eu vi uma foto de um profissional em Harvard, num curso, e ele não estava em Harvard. E foi a inteligência artificial que colocou a pessoa que estava dentro do quarto dela, né? Tô dando um exemplo. Então, assim, é super arriscado.
Você tem, logo a gente vai ter vídeos, acho que já até tem, né? Da gente mesmo falando textos que não é nem você que Já tem. Mas isso é usado, inclusive, para você. Você abre as redes sociais, tem venda de produtos que você acha que é uma pessoa conhecida que está falando e não é. Não é. Nossa, que É, perigo. é terrível Isso isso. é perigoso, exatamente. Eu acho que é por isso que a gente não pode perder a humanidade, que nem a Lu falou, eu não tenho medo de perder o meu emprego. Não vai perder mesmo, porque se a gente tiver inteligência e mantiver a inteligência e o bom senso, a gente vai perceber o quê? Nada vai substituir o homem. A gente, o carne e osso, o pulsar, né? E esse diferencial que você perguntou, eu acho que isso ainda vai fazer parte da escolha das pessoas. Elas vão acabar escolhendo a autenticidade, né? Vão acabar confiando num profissional que lhe mostre um verdadeiro trabalho. E é engraçado, você vê, junta 3 mulheres, a gente acaba batendo papo, né? Então, assim, essa questão do boom que dá, tanto de tecnologia quanto agora de inteligência artificial, eu acho que tem esse boom, depois tem um retrocesso, depois estabiliza. Porque, por exemplo, até nas mídias sociais, no Instagram, hoje em dia eu vejo muitas influenciadoras colocando, olha, é publi, né? Tipo, elas colocam um hashtag publi. Mas isso é lei. Agora é lei? Olha aí, ó, a advogada já... Tô vendo muito isso e eu falei, nossa, que bom, né? Porque aí a pessoa sabe que isso tá... Mas você percebe, então provavelmente foi se estabelecida uma lei, né, Lu? Justamente para preservar a crítica das pessoas. Ó, O que acontece? A legislação do Código de Defesa do Consumidor, ela é antiga, ela já existe faz tempo. Mas, por exemplo, agora que eu digo há uns 4 anos, saiu um decreto sobre e-commerce. E-commerce inclui as publis. Exatamente. Então, nesse caso, elas são obrigadas. Por que está demorando? Você está dizendo, isso apareceu agora. Demora para as pessoas entenderem as consequências da lei. Então, quando os concorrentes começam a apontar que o outro não está fazendo, aí ele começa a mexer aonde dói pra caramba, aí as pessoas começam a respeitar a lei. Então, isso é lei, é obrigada. Quando você está fazendo uma publi, você é obrigada a Isso é importantíssimo, justamente para a pessoa entender que aquilo, vamos dizer assim, não é orgânico. Eu estou fazendo uma publicidade, eu estou recebendo por isso para falar isso. Então, você vai ter que ter sua crítica, sua escolha, seu livre-arbítrio, para você poder optar por isso ou não. Uma coisa que é interessante a gente falar, que eu acho que é interessante porque os consumidores gostam, gente. Os consumidores gostam de quando olham um produto na internet ou numa rede social, eles gostam que o preço esteja lá, porque eles não vão lá perguntar e esperar a semana que vem a resposta. Exatamente, é na hora, né? Tem muita gente que trabalha com e-commerce que não entende isso. Só que isso também é lei. Se você colocar, seja um serviço, massagem, qualquer coisa, seja um serviço ou um produto, que você exponha vitrine é obrigado, não é isso? do consumidor, você é obrigado que o preço esteja junto daquele produto ou serviço. Não é na próxima página, não é no direct, não é. Isso também é lei. A gente tem que fazer uma palestra com eles têm que entender. Isso é importantíssimo. Agora, com relação ao negócio, Luciana, você montou um escritório, tem uma equipe, né? Isso daí teve uma dificuldade no começo? Teve. E assim, eu falo, assim, no meu particular, eu amo direito, sou advogada, entendo de direito, entendo de peticionar, de fazer sustentação oral, né? De defender os direitos do cliente. Mas na hora da gestão, meu Deus do céu, isso foi um problema para mim. Confesso. De arte também tem, acho que tem totalmente. E identificando aqui. E se nós iniciamos, eu iniciei com a minha sócia, com a Kelly Anelli, que hoje está em São Paulo. Ela está numa parte administrativa do Cresce, muito querida. Nós começamos juntas e agora eu estou caminhando sozinha em termos de sociedade. E a gente vê o quanto de problema tem em delegar. O advogado tem muito, o autônomo tem muito isso. Eu tenho esse problema. Essa é uma pergunta que eu sempre faço aqui para os empreendedores, a questão de delegar. É complicado. Eu confesso que é complicado até porque você quer agradar o cliente. E o cliente, para ser agradado, ele exige você. Então, um aprendizado constante e diário. Eu tenho muito que aprender ainda com isso. Né? Eu confesso que eu acho que é uma das coisas que eu mais preciso evoluir em questão de delegar e gestão. A partir em compensação às empresas como cliente que chegam a ser gerir perfeitamente, faço treinamento, compliance, e a gente faz tudo, né? Mas na hora da advocacia em si, é difícil confiar também. Exatamente, é difícil confiar porque é uma relação humana, né?
As pessoas, elas exigem, e eu acho que cada vez mais, e esse pós-pandemia também traz isso, as pessoas estão pedindo por escuta. Elas querem ser ouvidas, elas querem ser olhadas nos olhos, elas querem atenção mesmo. Então, essa necessidade do contato ali, presencial, ela faz com que a gente também tenha ainda mais dificuldade de delegar, né? É verdade. Você falou em compliance. Isso daí, essas regras de compliance, elas minimizam muito os riscos, né? Ah, completamente, né? E a gente junta aí com uma ideia nexialista da coisa, e para quem não sabe, o nexialista, o profissional nexialista, ele usa o conhecimento que ele tem, né? O conhecimento global, no meu caso, direcionado para o direito, para o processo civil, entram todas essas matérias, mas você acaba usando esse seu conhecimento no compliance para fechar todas as portas de riscos daquela empresa ou daquele autônomo, até em questão de planejamento familiar. Você acaba costurando as probabilidades de risco e você dá a chance daquela empresa ou daquele autônomo fluir sem prejuízos, sem dívidas, sem correr risco de fraude, sem correr risco dos abusos na parte trabalhista, por exemplo. Então, a parte ambiental, você faz as suas coisas regradas com a lei ambiental, a própria LGPD. Então, hoje, quando você contrata um profissional, você está economizando a curto, médio e longo prazo. E as empresas têm percebido isso, Cláudia. Verdade, é um investimento que vale muito a pena mesmo. As empresas têm percebido isso. Porque em um momento ou outro, você vai se deparar com uma irregularidade ou com um problema relacionado ao próprio pessoal. E com os treinamentos do compliance e com as pessoas dentro da empresa aptas, preparadas, flui muito mais fácil. Fora que você tem a credibilidade do consumidor, você está apto a participar de licitações, a concorrência, você com certeza tem condições até do teu marketing ir à frente com isso. Então, é algo que é inevitável para as empresas, na minha opinião. A Luciana está falando dessas estratégias, enfim, falou da questão até de lucro, enfim. Você trabalha num projeto social, né? Como que você usa, quais as estratégias que você usa para conseguir pagar as contas? Olha, Cláudia, gente, ficou 30 anos sem conseguir ter nenhum tipo de verba pública, né? No último ano de gestão do Paulo Alexandre, ele, assim, falou, temos que conseguir fazer isso. Então, a gente está indo... Como que você se virava antes? A gente se virava fazendo festas beneficentes, vendendo rifa, fazendo arrecadação espontânea, que não é a nossa praia. A nossa praia é lidar com gente, dar aula, abraçar, acolher, atender, orientar, enfim, cuidar da vida daquelas pessoas para que elas possam ter uma vida independente. Uhum. Então, sempre foi assim, a corda no pescoço o tempo inteiro. Há 5 anos, fazemos 5 anos em dezembro agora, é que a gente tem realmente um fomento da prefeitura. Isso para nós é fundamental. Ainda falta a terceira ponta do tripé. Então a gente tem o ONG, o serviço público, né? Poder público. A gente ainda precisa do empresariado, que é muito importante para fechar esse triângulo, eu acho que de sucesso. Hoje em dia a gente respira muito mais, a gente tem 180 beneficiários que não pagam nada. A gente ainda faz rifas. A gente ainda faz uma série de ações para ajudar o projeto, mas eu acho que a gente tem uma questão hoje também de capital social. Então, por que eu digo isso? Eu preciso que alguém tenha um atendimento com um psicólogo, com um psiquiatra, com um neurologista, dentista, podólogo. Imagine qualquer especialidade. Eu sei que se eu ligar para a Luciana, ela vai me ajudar, entendeu? Então, a gente criou com a Tantan, por credibilidade mesmo, porque o projeto tem muito tempo, uma rede, um capital social que é incomparável. Assim, ele financeiramente é muito complexo e muito valoroso. Então, isso para a gente nos faz ter um respiro, no sentido de que a gente sabe que se a gente precisar, a gente corre para alguém, né? Neste sentido, do atendimento à vida das pessoas. É chamado networking, né? Agora, Cláudia, você acha que alguns, até crianças que você atende, adolescentes, jovens, enfim,
os pais acabam se envolvendo nessa questão de manter realmente a instituição? Sim, totalmente. A gente tem uma galera. Isso também é um tipo de empreendedorismo, né? A gente tem uma galera hoje. A gente, por muito tempo, a galera ia fazer as aulas e as mães ficavam lá sentadas esperando. E aí, poxa vida, a gente tá aqui, tá com o bumbum quadrado e tal. Eu comecei colocando elas para dentro para fazer dança. Então, a gente tem uma das aulas que se chama Jazz para quem não dança. E a galera dança. E agora a gente tem uma oficina que faz bolsas, que faz pochetes, que faz sacolões. Mas eu não estou falando de coisas... Estou falando de coisas maravilhosas, entendeu? Eu tenho uma mãe com Parkinson, que é uma das melhores costureiras que a gente tem. Então você vê o que é o impulso de vida, a vontade de estar e de fazer. Eu tenho mães que nunca puseram uma linha na agulha e que fazem um trabalho de patchwork maravilhoso. Então, isso é empreendedorismo. A gente tem hoje um trabalho onde a gente leva o nosso coral ou a nossa dança para se apresentar para empresas, em eventos e etc. Cobra-se um cachê e a galera ganha. Então, o cara que tem BPC, ou que é interditado, ou que não vai estar incluso pela sua característica particular no mercado de trabalho formal, a instituição é a ponte que recebe para ele para poder pagá-lo e para ele ter um dinheiro através da arte, né? Então, para ele ser um autônomo dentro da sua vida. Eu acho que a gente atinge uma excelência, sabe, Cláudia? A gente está há 2 anos com isso, me arrepia de falar, porque isso deixa a gente muito feliz. É mostrar que o PCD, pessoa com deficiência, seja ela qual for, estou falando de qualquer pessoa, com transtorno psiquiátrico, com o que for, ele vai ter o seu talento. Um pula, o outro anda. Um pinta a camiseta, o outro embala. Não é verdade? Uma costura, a outra só vai separar os botões pelos tamanhos e cores. E assim a gente constrói um trabalho cooperativo, né? Muito bom. Isso é música para os nossos ouvidos, né? É uma delícia ouvir. Agora você, Lu, uma advogada bem-sucedida, uma empreendedora, você consegue identificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos? Olha, Cláudia, é muita terapia também, né? Coisa que eu adoro, aliás, e recomendo. Sim, é como eu estava falando antes aqui para você. Eu acabei de te dar 2 pontos fracos meus que eu acho que eu preciso evoluir. Acho que eu já te respondi antes de você perguntar. Sim. Né? E eu acho que é por aí. A gente só consegue melhorar, evoluir se a gente consegue olhar para as nossas sombras, olhar para dentro e ver o que precisa e o que melhor. Você tem que você acha que alavancou a tua carreira? As tuas qualidades, os seus pontos fortes? Eu acho que foi aquele pé de meia ético. Eu acho que, em primeiro lugar, na minha carreira, veio a postura ética. Porque eu vim de trabalho com procuradores, com o Ministério Público, com promotores e com juízes. E dali, além da bagagem que você leva, né, de fazer sentenças por mais de 11 anos, além dessa bagagem de conhecimento, existe aquele pé de meio de confiança que você faz, né? Hoje, a advocacia, não só hoje, mas eu acho que sempre foi uma profissão que é diferenciada pela ética, né? E principalmente, vou além da ética, eu acho que aquela determinação, amar o que faz. Eu acho que isso também leva a gente para outro patamar. Independentemente de sucesso ou não, você ser bem-sucedida. Eu costumo dizer que é um dia de cada vez, porque tem dias que eu não sou bem-sucedida, principalmente com essa insegurança, vamos dizer, essa insegurança jurídica das decisões robóticas. Isso hoje vem me atormentando. É uma coisa que você acorda no dia, vai ver suas publicações e fala, meu Deus, o que será que o robozinho fez dessa vez? É complicado isso. Então, eu digo que o sucesso e insucesso, o bem-sucedido e não bem-sucedido, é um dia depois do outro. E não é fácil. Acho que para quem quer empreender na área da advocacia, tem que saber disso. Tem que saber que a batalha não é pequena. É uma questão ampla, né? Que envolve fracassos, né? O sucesso não é aquela pessoa que não tem nenhum tipo de obstáculo. É aquela pessoa que, de maneira geral, é bem vista, é bem sucedida no sentido de, né, de ter uma imagem boa. E você falou da verdade, da ética, né? E você que é psicóloga, Cláudia, a ética tem tudo a ver com a verdade, né? Você que é boa em fazer uma leitura das pessoas, eu acho que quem passa a verdade em qualquer área que ela atue, ela dá certo, né? Eu acho que a verdade, mais do que nunca, ela se fez tão necessária. A gente vive um momento, né? O século XXI, eu acho que ele é o século da verdade
e é das descobertas de você se entender enquanto o que você é, né? Eu estava refletindo sobre essa questão do que você é bom, do que você é ruim. Então, essa coisa se mistura em mim. Então, eu gosto de estar com pessoas, de ajudar pessoas, de trabalhar em prol das pessoas e de ser verdadeira com as pessoas. E por vezes na minha vida, isso para mim também foi ruim, porque eu fui me dedicando tanto às pessoas que por vezes esqueci de mim. Então, a gente também precisa entender, eu falo muito isso para as mães, para as pessoas que eu atendo no meu serviço, na Tantan enquanto voluntária, a gente precisa entender e equalizar. É equalizar o som, o grave e o agudo. Ou se você quiser equilibrar esta balança, ela vai estar sempre balançando, que nem você falou. Vão ter dias que a gente vai estar super bem, vão ter dias que a gente vai estar super mal. Mas a gente precisa saber equalizar e se assumir. Nada melhor do que a verdade do que você dizer, hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou boa para conversar. Hoje eu estou fraca. Hoje eu só quero um colo, né? E hoje eu também todo mundo passa. A gente é assim. A gente é humano. E a questão artificial é aquilo que a gente não pode deixar que nos domine para que a gente não perca esse humano. Eu acho que tem uma outra coisa também, que eu acho que pode ser um pouco responsável hoje por eu estar conseguindo equilibrar meus pratinhos. Que é trazer o nexialismo para tentar resolver as demandas antes do judiciário. Isso é uma coisa muito forte, tem acontecido muito. Hoje o escritório, grande parte, se não a maior parte do escritório, ela é extrajudicial. Você vem com um problema e você tenta resolver ali, você busca compor as partes e você, independentemente se você está só com uma das partes, você ajuda na comunicação, porque todos os problemas que vão lá para o escritório e sentam à mesa, na verdade, são problemas relacionados à comunicação. Olha, e eu sempre falo que é o primeiro poder. Olha que eu sou do judiciário, hein? Mas é eu verdade. abaixo Hoje em dia tem até a justiça restaurativa, né? Gente, palavra Que é a comunicação. E nem tudo precisa ser judicializado, né? Não. Se você consegue resolver a comunicação, nada precisa ser judicializado. Exatamente. É que é complicado, o ser humano é complicado, né? Então a gente acaba colocando técnica de negociação, de composição, técnica de neurolinguística, técnica até de constelação familiar a gente usa. Olha só. Então, por quê? Porque isso ajuda ao resultado. O que o cliente quer? Não é o resultado? Com certeza, você buscar a solução antes de precisar entrar num judiciário que é lerdo, que é lotado. Eu já trabalhei dentro dele, consigo dizer isso. Né? É o que o cliente quer. Então, isso tem muito a ver hoje com os resultados que a gente consegue. Bom, chegamos ao fim do programa muito rápido, né? Agora, eu sempre termino pedindo para vocês darem dicas para quem quer empreender, mas vocês fizeram isso durante toda a nossa conversa. Então, eu quero falar de tempo. Você falou de tempo agora há pouco, de rotina, de nós, mulheres, principalmente, temos essa questão mais desafiadora ainda, que é a questão de conciliar casa, trabalho, maternidade, no meu caso. Então, assim, como que é a rotina de vocês para a gente terminar, Cláudia? Meu Deus. Claro. É melhor não falar sobre outro programa. Tem, né, pra gente falar. Mas assim, eu tenho uma rotina absurda de maravilhosa. Olha que bom. Porque a gente precisa trabalhar no positivo mesmo. Então, eu tô numa fase da minha vida onde sou funcionária pública, sou voluntária da Tantan, tenho 2 atendimentos particulares somente, mas virei a mãe dos meus pais, já tô nessa fase. O que é difícil pra gente, porque a gente também quer esse colo, mas hoje eu cuido da casa dos meus pais, vou fazer mercado para eles, vou levar minha mãe na fisioterapia, no médico, vou administrar também os conflitos, por que não, deles, me preocupo. Hoje eu seria a cabeça de uma família toda, que não vai além dos pais e do pai e da mãe, e passa pelos tios e pelos primos. Mas tem uma rotina, eu acho que boa. Eu acho que enquanto a gente tem saúde física e saúde mental, é bom. A gente tem que agradecer. Eu acho que é isso. Eu falo para as pessoas, eu tô muito louca. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse dizer um dia, não consigo fazer a gestão das minhas mensagens de WhatsApp. Eu não consigo. Eu nunca imaginei na minha vida
Mas é meia Não, às vezes eu tenho que parar uma hora pra ver o que tá atrasado. Também outra eu vou passando assim. E eu falo para as pessoas, gente, Não é me saudável. liga, não é saudável. É uma coisa que agiliza, mas ao mesmo tempo eu não sei até que ponto isso agiliza. Porque é uma demanda e a gente acaba ficando disponível o tempo inteiro. É, full time. E a gente sai do trabalho e ia pra casa, acabou. E agora a gente continua recebendo demanda pelo celular. Que eu tenho feito, assim, dentro dessa rotina, que é uma rotina desgastante demais. Então, assim, eu tenho coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de limpar a minha casa. Eu gosto de lavar roupa. Eu gosto de lavar a louça. E eu amo cozinhar. Olha a loucura. Eu gosto. Com você. Eu adoro, Cláudia. Sério, eu gosto, é uma coisa minha, assim, sabe? Então, outro dia eu conversava com a minha mãe, ela disse, você tem que contratar uma faxineira, não tem condições. Eu dizia, mas eu gosto. Ela falou, mas não dá. Então, eu tô tentando me reorganizar. Então, por uma semana, ter umas marmitinhas fit, sabe? Tentar, então, pôr uma pessoa ir na minha casa, limpar minha casa. Mas, para poder ter esse tempo. Também, quando eu chego em casa, a hora que for, eu acendo minha velinha que eu tenho, meu cheirinho, ponho meu incenso, regar as minhas plantas todo dia de manhã cedo, acordar, ligar minha caixinha de música e conversar com elas, para mim, é extremamente terapêutico. E ver aquele processo, sabe? Nossas válvulas de escape. São as nossas válvulas de escape. E abraçar os meninos, porque, a verdade do abraço Tem dias que eu tô indo pro Tantã, que nem, né, a gente tá aqui, eu já vou correndo pra lá, e eu falo, ai, putz, eu queria ir pra casa. Mas quando eu chego, tanto eu te amo, minha mãe, minha segunda mãe, minha tia linda, você está linda, é tanto amor que aquilo me... Sabe? Então, quando eu dou as minhas aulas de dança, monto as minhas coreografias com a galera, isso pra mim não tem preço que pague. E a sua rotina, como tá? Minha rotina é, além de a gente tem uma certa fase que a gente começa a ajudar os pais, né? Ainda bem. E o maridão, que a gente tá sempre juntos, mas o trabalho, né? O direito, a advocacia, ela é o que ocupa a maior parte do meu dia. Mas ainda tem a parte dos conselhos municipais, tem a parte da OAB, a gente trabalha pela classe bastante. Tem o projeto Sexta Amiga, que eu tenho mais de 30 anos com ele, que a gente faz o trabalho voluntário. Eu trago um roteiro aqui, nunca uso nada das minhas perguntas, porque a gente acaba direcionando. Para quem não conhece, é Projeto Sexta Amiga, né? O Instagram. E tem também, eu faço parte, sou voluntária das Justiceiras, que é um outro projeto que lida com violência doméstica. Então, é bem bacana, que a Gabi Mansur montou e faz... Trabalha muito, né? São muitos casos, aliás, sempre cada vez aumentando mais esses casos de escritório, é forte, né? Cada vez que a gente fala mais no assunto, surgem mais casos, ou seja, na verdade não são os casos que aumentam, na verdade são essas mulheres. Sem coragem. Por a gente colocar holofote sobre a questão, a comunicação de novo sendo o primeiro poder, elas tomam coragem para buscar ajuda. Então, são várias coisas que a gente tem durante o dia e o meu hobby, né, que eu voltei a dançar, sou bailarina. Vamos para Joinville agora. Que legal! Então, é isso. Eu acho que tentando equilibrar tudo, mas muita dedicação. Meninas, muito obrigada pela participação. Quero avisar a todos, obrigada pela audiência e também que nós estamos agora todos os domingos no ar, né? Era segunda-feira, agora estamos aos domingos no site da Tribuna, no Spotify e no YouTube. O podcast Santos no Ar tem o apoio da Prefeitura Municipal de Santos. Obrigada pela audiência, até mais. Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Apoio Prefeitura de Santos.